Horóscopo para os 12 signos do zodíaco em 2026. 2026 não é apenas mais uma página do calendário. É um ano de grande reinício, em que cada um dos 12 signos do zodíaco terá a chance de mudar seu destino. Para alguns, será um ano de ascensão, quando se abrirão as portas para o poder, o dinheiro e o amor. Para outros, será o momento em que o universo os forçará a finalmente escolher o caminho certo, abandonando o passado. Este ano não tolerará dúvidas e medos. Apenas aqueles que estiverem prontos para agir, lutar e acreditar em sua vocação. A energia de 2026 se moverá como uma onda, poderosa, imprevisível, capaz de levá-lo às alturas ou varrer tudo o que é falso. Alguns signos acordarão do sono de inverno e farão uma grande mudança. Outros receberão um sinal do alto que transformará suas vidas. É esse período que determinará quem estará no centro dos acontecimentos e quem ficará observando de longe. Você sentirá como o mundo ao seu redor está mudando. As pessoas, os relacionamentos, o dinheiro, até mesmo sua própria autoconfiança. E se você ouvir com atenção, cada signo receberá sua mensagem, clara, sem insinuações veladas. Ela dirá onde está sua força, que se revelará em 2026, e o que você precisa fazer para não perder a chance. Inscreva-se agora mesmo, porque a seguir você ouvirá um horóscopo que não apenas prevê eventos, mas mostra onde exatamente o universo está preparando uma grande mudança para você. Não perca seu sinal, ele pode se tornar o protagonista de 2026. Áries, signo para o qual 2026 será um teste de força, vontade e capacidade de agir quando os outros param. Desde as primeiras semanas do ano, a vida exigirá decisões rápidas e passos seguros. Os acontecimentos não esperarão que Áries pondere tudo. Eles exigirão uma reação aqui e agora. E é justamente essa capacidade instantânea de agir que se tornará a principal arma que abrirá para ele portas antes fechadas. 2026 não será fácil, mas é por isso que será um ano de triunfo. Pois cada golpe, cada tensão, cada provação se transformará em um resultado que levará Áries ao topo. O início do ano trará mudanças na carreira. O que parecia estagnado começará a se mover. Onde antes havia uma sensação de desesperança, surgirá uma perspectiva. Em fevereiro é possível que haja um avanço na esfera profissional, uma nomeação inesperada, uma proposta lucrativa ou uma chance de se destacar em um projeto de maior escala. Os arianos que estiverem prontos para assumir responsabilidades estarão no centro das atenções. Eles serão notados, avaliados e começarão a receber mais propostas. Este é o momento em que não se pode baixar o nível, é preciso elevá-lo. Financeiramente, o ano se revelará gradualmente, mas de forma estável. O primeiro grande dinheiro virá através de um risco que outros não se atreverão a correr. Pode ser um novo negócio, a participação em um projeto conjunto ou até mesmo um investimento ousado. Os arianos que agirem estrategicamente se surpreenderão com a rapidez com que suas ideias começarão a gerar lucro. Eles sentirão que desta vez o universo está do seu lado. Mas é importante não desperdiçar energia. Em 2026, não basta correr para frente. É preciso escolher a direção certa. A primavera será um período de recuperação da força interior. Após vários anos de incerteza, os arianos sentirão que têm controle sobre suas vidas. Aqueles que há muito tempo buscavam estabilidade a encontrarão. É em março, abril, que será tomada a decisão que determinará os próximos anos. Mudança de emprego, mudança de cidade, abertura de um negócio próprio ou uma nova etapa na parceria. O principal é agir sem medo, porque 2026 não tolerará procrastinação.
Os arianos que antes arriscaram e perderam, desta vez verão que as perdas não foram em vão. Elas foram uma preparação para a vitória. O destino testou sua resistência e agora recompensará aqueles que não desistiram. As mudanças serão especialmente perceptíveis na segunda metade da primavera. Onde antes era impossível, aparecerá um caminho. E ele não exigirá compromissos. Pelo contrário, abrirá a possibilidade de viver de acordo com suas próprias regras. Em maio e junho, os arianos receberão uma proposta que não devem recusar. Ela pode ser incomum, arriscada, ou até mesmo suscitar dúvidas, mas é ela que abrirá as portas para um novo nível de prosperidade. Pode ser uma parceria, um projeto internacional ou um novo cargo, onde será necessário tomar decisões não convencionais. Se o ariano concordar, ele ganhará. Se não, a chance passará para outros. E essas chances serão poucas. O verão de 2026 será um momento decisivo. É o momento em que os arianos poderão ver os frutos reais de seus esforços. A estabilidade financeira que construíram durante tanto tempo começará a dar resultados. As suas ideias encontrarão apoio e os lucros, novas fontes. Para alguns, será um novo negócio, para outros, reconhecimento na profissão, para outros, um investimento lucrativo que trará dividendos já no outono. O principal é não permitir que as emoções obscureçam a razão. Em 2026, os arianos poderão se tornar líderes, mesmo que antes não tivessem essa ambição. Sua carisma e capacidade de liderança se intensificarão. As pessoas começarão a confiar em sua visão, pois sentirão nela confiança e resultados. Este é um ótimo momento para quem quer ampliar sua influência, criar uma marca, abrir uma empresa ou liderar uma equipe. Mas junto com isso, virá uma maior responsabilidade. Será preciso aprender a delegar, sem manter tudo sob controle. O outono trará uma forte onda de sorte. Depois de setembro, começará uma recuperação financeira que poderá ser sentida quase fisicamente. O dinheiro virá de várias fontes: retorno de dívidas antigas, contratos lucrativos, novos clientes, bônus. Mas a principal receita virá de decisões pessoais, aquelas que pareciam arriscadas, mas foram tomadas com confiança. O ano de 2026 recompensará os arianos que não têm medo de pensar em grande escala. Na esfera dos relacionamentos, haverá equilíbrio. Após um período de conflitos e distâncias, virá a harmonia. O fogo que antes queimava tudo ao seu redor, agora se tornará uma fonte de calor. Os arianos aprenderão a ouvir, e não apenas a falar. Eles compreenderão que o verdadeiro poder não está no controle, mas na confiança. Isso lhes abrirá um novo nível de proximidade com aqueles que eles realmente valorizam. Em combinação com a estabilidade financeira, isso criará uma sensação de apoio que lhes faltou por muitos anos. Em novembro, dezembro, pode ocorrer um evento que mudará radicalmente sua atitude perante a vida. Pode ser um grande ganho, uma proposta inesperada, um novo país onde se abrirão portas. O ano terminará simbolicamente, tal como começou, com uma decisão que exige coragem. Mas agora os arianos não terão dúvidas. Eles entrarão em um novo ciclo com uma sensação de força, confiança e profunda consciência de que tudo o que foi perdido anteriormente agora será compensado com excesso. Para muitos, este ano será um ano de enriquecimento, não apenas material, mas também mental. Os arianos aprenderão a ver o dinheiro como energia e não como um objetivo. Eles compreenderão que o verdadeiro sucesso vem quando a ação se combina com a doce sabedoria. E é essa combinação que tornará 2026 um ano decisivo. Sua persistência, franqueza e disposição para arriscar se transformarão em uma estabilidade que não poderá mais ser tirada deles. O ano de 2026 fará dos arianos aqueles que são ouvidos,
Sua opinião terá peso e sua presença terá força. Eles passarão pelo ano deixando um rastro claro, não de caos e luta, mas de uma sensação de confiança, como se o mundo inteiro tivesse se tornado novamente seu campo de vitórias. Cada passo dado neste ano será como um tiro de arco, preciso, direcionado e inevitavelmente eficaz. Os arianos não apenas mudarão suas vidas, eles as recriarão. E quando olharem para trás em dezembro, compreenderão que tudo o que antes parecia uma luta era apenas uma preparação para o verdadeiro voo. O sucesso, a riqueza e o reconhecimento os aguardam, tudo o que eles merecem. Mas o mais importante, eles sentirão novamente o sabor da vida. 2026 será para os arianos o ano em que o fogo de suas almas não apenas se acenderá, ele iluminará tudo ao redor, dando início a uma nova e mais forte realidade. Touro entra em 2026 com uma energia que lembra o despertar da primavera após um longo inverno. Tudo o que estava parado, lento ou indefinido, começará a avançar a uma velocidade incrível. Este será um ano em que a estabilidade deixará de ser apenas um desejo. Ela se tornará um fato. Em todos os anos anteriores, o taurino pareceu acumular recursos, suportar, esperar, analisar. E agora chegou a hora. 2026 transformará sua resistência em sua principal vantagem. Enquanto os outros se agitarem, ele manterá a calma e graças a isso sairá ganhando. No início do ano surgirá uma oportunidade que mudará sua situação financeira. Pode ser um avanço na carreira, um contrato lucrativo, um novo cargo ou até mesmo a criação de seu próprio negócio. Taurus está pronto há muito tempo, mas antes as circunstâncias não permitiam que ele se manifestasse plenamente. Agora tudo será diferente. Sua sistematicidade, atenção aos detalhes e busca por resultados práticos darão frutos. As pessoas que antes duvidavam de sua determinação verão uma força que inspira respeito. Os fluxos financeiros em 2026 funcionarão a favor de Touro. Mas a principal característica não é tanto o lucro, mas a capacidade de preservar e multiplicar. Este é um ano de grandes aquisições, imóveis, terrenos, negócios ou ativos valiosos. Não vale a pena gastar sem pensar, pois é justamente a acumulação que será a fonte de estabilidade. Em abril, pode surgir a chance de investir em uma ideia que parece arriscada. Mas se o taurino calcular tudo com a cabeça fria, essa será uma das decisões mais bem-sucedidas da última década. Este ano ensinará os taurinos a gerenciar seu tempo e recursos como verdadeiros estrategistas. Já na primeira metade do ano, eles perceberão que têm controle sobre o que está acontecendo. Não haverá mais caos, incerteza ou atrasos. Tudo se tornará lógico e compreensível. Junho será um período especialmente favorável. Qualquer projeto iniciado nessa época terá um desenvolvimento estável. É um ótimo momento para fechar contratos, mudar de emprego, mudar de casa e até mesmo expandir os negócios. O verão de 2026 trará uma sensação de força. O taurino sentirá que pode se permitir mais, não por acaso, mas graças aos seus próprios esforços. Seu trabalho, paciência e consistência se tornarão uma fonte de lucro. Não será uma ascensão repentina, mas um crescimento estável, em que cada semana traz mais confiança. As finanças começarão a trabalhar a seu favor, e não o contrário. Surgirá a oportunidade de apoiar outras pessoas, e é por isso que o universo lhe dará ainda mais em troca. No outono, chegará um momento crucial. Os taurinos receberão a confirmação de que estão no caminho certo. Pode ser uma grande compra, a conclusão de um projeto de longa duração, um prêmio ou um investimento bem-sucedido. Alguns representantes do signo terão a chance de mudar seu status social, abrir sua própria empresa, receber um aumento ou um novo nível de influência. O principal
é não ter medo da escala. O ano de 2026 não tolera modéstia quando se trata do potencial de touro. A autodisciplina também será um tema importante. O taurino tem tendência a agir com cautela, mas este ano surgirá o impulso de arriscar com inteligência. Aqueles que conseguirem combinar estabilidade e ousadia se tornarão invencíveis. Se ele sentir que o momento chegou, é preciso agir, porque o destino o apoiará. Ao mesmo tempo, não vale a pena tentar controlar tudo nos mínimos detalhes. Às vezes, são as decisões espontâneas que trazem os maiores lucros. Na esfera dos relacionamentos, 2026 será um ano de profunda compreensão. O taurino deixará de se contentar com relacionamentos superficiais. Ele desejará estabilidade, respeito mútuo e apoio. Os casais já existentes ganharão uma nova intimidade, e os novos terão uma base sólida. O amor deixará de ser uma emoção e se tornará uma união na qual todos se sentirão tranquilos. Isso também afetará a esfera financeira. Ao lado de Tauros, aparecerão pessoas com quem será possível criar algo grande, não apenas no amor, mas também nos negócios. Até o final do ano, eles poderão fazer um balanço e ver o quanto avançaram. Dinheiro, estabilidade, confiança, tudo será resultado de suas próprias ações, e não do acaso. 2026 tornará o taurino um símbolo de resistência, forteza e senso prático. Seu nome começará a ser associado à confiabilidade. As pessoas buscarão seus conselhos, pois compreenderão que por trás da tranquilidade do taurino há uma experiência que traz resultados. Uma grande transformação afetará também o estado interior. O taurino sentirá que aprendeu não apenas a ganhar dinheiro, mas a compreender a essência do mundo material. Sua abordagem ao dinheiro mudará. Surgirá a consciência de que o bem-estar financeiro vem quando você não o persegue, mas controla a energia da tranquilidade. É isso que abrirá as portas para a verdadeira prosperidade. Em dezembro de 2026, muitos taurinos estarão onde antes apenas sonhavam estar. E não por acaso, mas graças à sua própria consistência. Eles poderão se permitir viver como quiserem, comprar, viajar, investir em seu próprio conforto. Mas o principal é que sentirão paz interior. Após anos de tensão, virá a harmonia, quando não será necessário provar nada. Em 2026, os taurinos serão um exemplo para os outros. Como, graças à paciência, à inteligência e à autoconfiança, é possível construir uma vida em que tudo funciona em harmonia. Seu caminho não será barulhento, mas poderoso. E quando o ano estiver chegando ao fim, ele entenderá. A estabilidade não é um estado, mas uma recompensa pela sabedoria e pela perseverança. E é ela que fará de 2026 um dos períodos mais bem-sucedidos de sua vida. Gêmeos. Em 2026, os gêmeos deixarão de ser observadores e se tornarão impulsionadores dos acontecimentos. O ano começará com uma mudança no ritmo de vida. Tudo o que parecia lento, de repente, ganhará velocidade. O destino parecerá testar deliberadamente sua capacidade de tomar decisões em movimento. Não será um período de reflexão, mas um momento em que cada ação trará resultados. Os gêmeos sentirão que agora é a hora de realizar o que foi adiado por muito tempo. Chega de planos para depois. 2026 exigirá ação aqui e agora. Nos primeiros meses do ano, novos rumos se abrirão, mudando a vida profissional. Para alguns, será um avanço na carreira. Para outros, um novo negócio que inesperadamente se revelará lucrativo. Em janeiro e fevereiro, os gêmeos receberão um sinal para agir. E, se não se assustarem, os primeiros lucros aparecerão já na primavera. Este ano recompensará aqueles que sabem pensar fora da caixa. E são justamente os gêmeos, com sua capacidade de combinar lógica e intuição, que estarão em vantagem.
2026 será o ano em que suas habilidades de comunicação trarão lucros reais. Tudo o que estiver relacionado com comunicação, informação, educação, mídia ou tecnologia será uma fonte de sucesso para eles. Os gêmeos saberão transformar a palavra em um instrumento de influência. Suas ideias serão ouvidas, seus projetos serão apoiados. Este é um período em que é preciso falar, agir, convencer, porque cada palavra dita corretamente abrirá portas. Na primavera começará a segunda etapa, o período de resultados concretos. Se antes eles apenas criavam a base, agora verão as consequências de suas ações. É um momento em que até mesmo a menor iniciativa pode se tornar algo em grande escala. Em março, abril, surgirá a chance de se juntar a um grande projeto ou iniciar o seu próprio. O lucro financeiro será um reflexo direto da velocidade de reação. Quem agir primeiro ganhará. Nesse momento, os gêmeos aprenderão o principal, a se concentrar. Eles estão acostumados a realizar várias tarefas ao mesmo tempo, mas 2026 exigirá concentração. Se conseguirem direcionar sua energia para um único objetivo, o resultado superará as expectativas. Este não é apenas um ano de oportunidades, é um ano de materialização. Ideias que ontem pareciam apenas palavras se tornarão uma fonte de renda estável. O verão será o pico da atividade. Em junho e agosto, os geminianos estarão no centro dos acontecimentos. Eles serão convidados, procurados, citados, copiados. E o mais interessante é que todos esses movimentos trarão dinheiro. O fluxo financeiro se abrirá por meio da interação com as pessoas, cooperação, acordos, negociações, consultas. Eles se tornarão aqueles que unem os outros e por isso receberão recompensas. Para os negócios, o marketing, o comércio ou a educação, este ano será um verdadeiro avanço. Os gêmeos sentirão que seu conhecimento e criatividade são muito valorizados. Eles podem mudar de emprego ou até mesmo de país. Qualquer passo relacionado à ampliação de horizontes será bem-sucedido. Se surgir a chance de trabalhar com estrangeiros, é preciso aproveitá-la. O ano abrirá portas internacionais para eles, e é lá que novos ganhos os aguardam. Em agosto pode ocorrer um evento que mudará sua percepção de estabilidade. Pode ser uma nova parceria, uma mudança ou uma reviravolta repentina na carreira. No início, isso parecerá um risco, mas em poucos meses ficará claro que foi o caminho certo. Os gêmeos compreenderão que as mudanças não são uma ameaça, mas uma força motriz. O outono de 2026 será um momento de reconhecimento. O que eles fizeram anteriormente começará a trazer lucros estáveis. A segurança financeira aumentará a cada mês. Os gêmeos aprenderão a planejar a longo prazo, e não apenas com um dia de antecedência. Em setembro, outubro, é possível que haja um grande sucesso relacionado à publicidade. Uma apresentação, um projeto, uma entrevista ou uma publicação que os tornará reconhecíveis. E isso trará imediatamente benefícios materiais. Na esfera da vida pessoal, haverá transparência. Os gêmeos deixarão de desempenhar papéis. Eles falarão diretamente. Isso trará alívio. Haverá honestidade nos relacionamentos, o que se tornará a base da confiança. Novos conhecimentos serão fáceis, mas entre eles pode haver um que será decisivo. Nos casais, um novo nível de compreensão mútua. O ano os ensinará a conversar não apenas com a mente, mas também com o coração. Financeiramente, o final do ano será o mais forte. Em novembro, dezembro, os gêmeos serão recompensados por sua flexibilidade. Pode ser um grande contrato, um prêmio, um ganho ou lucro de um projeto que parecia sem perspectivas. O dinheiro virá de surpresa, mas será merecido. O ano de 2026 será a prova para eles. A sorte ama quem se move.
É importante aprender a aceitar o sucesso sem se desvalorizar. Os gêmeos às vezes duvidam de seus próprios méritos, mas desta vez não se pode menosprezar os resultados. Eles realmente farão o impossível. Transformarão a palavra em força e a ideia em lucro. Tudo o que eles realizarem terá um efeito duradouro. 2026 tornará os gêmeos um símbolo de mudança. Sua energia, inteligência e capacidade de se comunicar com qualquer pessoa lhes trarão independência financeira e confiança no futuro. Este é o ano em que eles deixarão de duvidar de si mesmos. Eles verão que o mundo não está contra eles, mas ao lado deles. E então cada dia será a confirmação de que seu talento não é uma coincidência, mas um verdadeiro dom que finalmente começou a funcionar em toda a sua força. Câncer para Câncer. 2026 será um ano de ruptura interna e ascensão externa. É um período em que o mundo deixará de pressionar e começará a refletir o que ele investe. Após anos de dúvidas e incertezas, após etapas em que foi necessário recomeçar, chegará o momento em que tudo finalmente se encaixará. O destino preparará para o Câncer eventos que o forçarão a agir e assumir responsabilidades, não por medo, mas por acreditar em suas próprias forças. 2026 será o ano em que ele aprenderá a transformar emoções em recursos e não em obstáculos. No início do ano, os cancerianos sentirão que suas vidas estão começando a se estabilizar, o que há muito tempo não lhes dava paz. Dificuldades financeiras, dúvidas internas, incertezas nos relacionamentos, gradualmente se dissolverá. Em janeiro, fevereiro, haverá clareza nas questões relacionadas ao trabalho e ao dinheiro. Se antes era necessário trabalhar excessivamente sem resultados visíveis, agora haverá estabilidade. Eles começarão a receber mais, não apenas materialmente, mas também moralmente. Seus esforços começarão a ser avaliados de forma justa. A primavera trará uma nova onda de oportunidades. Em março, abril, surgirá a perspectiva de crescimento profissional ou mudança de direção na carreira. Não será uma oferta casual, mas o resultado natural de seu trabalho. Se o canceriano se atrever a sair da zona de conforto, receberá o que tanto desejava: renda estável e reconhecimento. Aqueles que temem o risco serão empurrados pelas circunstâncias de tal forma que simplesmente não será possível permanecer onde estão. Em 2026, os cânceres aprenderão o mais importante: abrir mão do controle. Eles terão que confiar no processo. E assim que deixarem de controlar a situação à força, tudo começará a se resolver naturalmente. Isso também se aplicará às finanças. Onde antes havia tensão, haverá tranquilidade. O dinheiro começará a vir de novas fontes. Para alguns, isso pode ser uma renda extra. Para outros, uma parceria ou uma nova profissão que se revelará mais lucrativa. No verão, os cancerianos se sentirão mais confiantes do que nunca. Sua paz interior se tornará um imã para a sorte. Eles começarão a atrair pessoas e oportunidades sem fazer nada de sobrenatural para isso. Em junho e julho, grandes mudanças na carreira são possíveis. Promoção, mudança de status ou até mesmo um negócio próprio. Este é o momento em que o destino dá a chance não apenas de ganhar dinheiro, mas de criar um sistema que funcione a seu favor. Em agosto, os cancerianos podem se deparar com uma escolha: estabilidade segura ou grande avanço. E é esse momento que será decisivo. Se permanecerem no antigo, perderão o ritmo. Se arriscarem, ganharão. O universo não os punirá pela ousadia. Pelo contrário, os apoiará. O principal é não permitir que o medo dite as decisões, pois é justamente a ousadia que abrirá o caminho para grandes ganhos e sucesso duradouro. O outono trará os frutos do trabalho. A partir de setembro, os cancerianos começarão a colher os resultados de tudo o que investiram nos meses anteriores.
Se investiram em si mesmos, receberão reconhecimento. Se investiram no negócio, receberão lucro. Se investiram nas pessoas, receberão apoio. Será um período de crescimento. O dinheiro entrará de forma uniforme, mas estável. Eles poderão não apenas cobrir as despesas, mas também criar uma reserva financeira que antes faltava. As pessoas que aparecerem neste momento terão um papel especial. Algumas delas se tornarão parceiras nos negócios, outras na vida. O canceriano deve saber distinguir quem está ao seu lado por conveniência e quem está por um objetivo comum. Sua intuição não o decepcionará. Se confiar em seus instintos, não se enganará. Este ano o ensinará a separar o verdadeiro do temporário, a verdade da bela ilusão. Na esfera do amor, haverá uma renovação. Aqueles que estavam em um relacionamento poderão sentir uma nova proximidade, baseada na sinceridade. Os cânceres solitários encontrarão uma pessoa ao lado da qual deixarão de sentir a necessidade de se defender. Sua profundidade emocional se tornará uma vantagem e não um fardo. 2026 trará harmonia não por acaso, mas por causa da disposição interior de ser feliz. O período financeiramente mais forte chegará no outono. Em outubro, novembro, são possíveis grandes receitas, bônus, venda de bens, negócios lucrativos ou uma herança inesperada. O dinheiro virá quando eles deixarem de esperá-lo. E o mais importante, desta vez, o canceriano saberá como administrá-lo corretamente. Ele investirá no futuro e não em prazeres temporários. Essa decisão mudará tudo. Até o final do ano, os cancerianos compreenderão que estabilidade não é ausência de movimento, mas a capacidade de permanecer calmo em qualquer circunstância. Sua força está no equilíbrio interior. 2026 provará que o mais valioso que eles têm é a fé em sua própria capacidade de lidar com as situações. E é essa fé que atrairá o sucesso, que não será breve, mas duradouro. Em dezembro, é possível que ocorra um momento simbólico, o resultado de algo que eles buscaram por muitos anos. Pode ser a compra de uma casa própria, um novo cargo, um negócio que finalmente decolou. Os cancerianos perceberão que tudo o que antes parecia difícil era uma etapa necessária de preparação. E agora a vida os recompensa pela perseverança, bondade e dedicação ao trabalho. 2026 tornará os cancerianos mais fortes, confiantes e ricos. Eles não correrão atrás da estabilidade, ela virá até eles. Sua energia se tornará tranquila, mas poderosa como a água, capaz de desgastar a pedra. E enquanto os outros buscarão respostas, os cancerianos simplesmente viverão, de forma equilibrada, sábia, em harmonia consigo mesmos, finalmente compreendendo que a felicidade não está em evitar a tempestade, mas em aprender a navegar por ela com confiança e tranquilidade. Leão, para o Leão, 2026 será o palco em que ele finalmente poderá mostrar sua verdadeira grandeza. Sua energia não tolerará sombras, compromissos ou objetivos modestos. Será o ano em que o universo colocará os holofotes diretamente sobre ele e dirá: chegou a sua hora, mas não na forma de um presente, e sim como um teste de liderança. Pois tudo o que o leão receberá neste ano será conquistado honestamente, através da coragem, responsabilidade e vontade de agir quando os outros hesitam. O início do ano abrirá espaço para o reconhecimento. Janeiro e fevereiro trarão novas oportunidades na esfera profissional. Os leões que trabalharam por muito tempo sem a devida avaliação, finalmente ouvirão o merecido sim. Suas conquistas se tornarão visíveis, mesmo que antes ninguém prestasse atenção. Nesse período, é importante não parar. Tudo o que for feito entre janeiro e abril determinará o ano inteiro. Portanto, cada projeto, cada reunião, cada ideia é importante. Em março, o leonino pode receber uma proposta que mudará seu status.
Pode ser um cargo de liderança, um novo negócio, um convite para colaborar com pessoas influentes ou uma entrada no cenário internacional. Essa chance não será casual, é o resultado de anos de luta, durante os quais ele não traiu seus princípios. 2026 o recompensará por sua fidelidade a si mesmo. Financeiramente, o ano promete estabilidade, mas não imediata. Os leões precisarão construir um sistema em que o dinheiro trabalhe e não simplesmente apareça. A primavera será um período de decisões importantes, compras, investimentos, alianças comerciais. É nesse momento que é preciso agir estrategicamente. Se o leão se concentrar em projetos de longo prazo, no outono verá um resultado que superará as expectativas. O verão de 2027 será uma explosão de eventos. Será o momento em que os leões sentirão o gosto do verdadeiro triunfo. Em junho e julho, eles terão um crescimento profissional, financeiro e social. Seus esforços finalmente trarão lucro. É hora de se destacar, falar, declarar, agir. Cada passo do leão terá peso. As pessoas verão nele uma autoridade, mesmo que antes duvidassem. Suas palavras soarão convincentes e sua influência crescerá a cada dia. Mas, junto com isso, virá também o teste. O leão sentirá que o mundo está observando-o atentamente. O ano de 2026 não dá direito à falsidade ou à fraqueza. Se ele se comportar com confiança, mas com honestidade, o mundo o apoiará. Se tentar desempenhar um papel, a realidade o punirá. É importante para ele manter a dignidade em cada decisão, porque a principal força do leão este ano não está na intensidade, mas na paz interior. Agosto será um mês de avanço financeiro. É possível obter lucros de várias fontes ao mesmo tempo. Retorno de investimentos, novos contratos, bônus inesperados. Os leões que trabalham com pessoas se beneficiarão com a expansão de seus contatos. Para os representantes criativos do signo, este é o momento do reconhecimento. Seus trabalhos, ideias e projetos começarão a gerar renda que não apenas cobrirá as despesas, mas também criará uma reserva. O outono trará estabilidade e uma profunda sensação de confiança. Os leoninos poderão ver o resultado de suas decisões e compreender que controlam não apenas a carreira, mas também o próprio destino. Em setembro ou outubro, é possível que seja assinado um acordo ou contrato que garantirá lucros por vários anos. Pode ser uma parceria, cooperação ou investimento que abrirá uma nova etapa. O ano ensinará o leonino a valorizar o tempo. Ele compreenderá que a força não está na quantidade de tarefas, mas na qualidade das decisões. Se ele aprender a se concentrar, 2026 será o ano em que poderá alcançar tudo o que sonhou. No trabalho, será ascensão. Nas finanças, estabilidade. Nos relacionamentos, harmonia. E tudo isso se baseará em um único alicerce, sua confiança. Na esfera da vida pessoal, os leões sentirão novamente a paixão. Mas desta vez, uma paixão tranquila, profunda, sem conflitos. Eles deixarão de provar que são dignos de amor e simplesmente o aceitarão. Isso será o início de uma nova harmonia. Para os que têm família, será o fortalecimento dos relacionamentos. Para os solteiros, será o encontro com uma pessoa com quem não será necessário fingir. Este é o ano em que o coração se abrirá novamente. Até novembro, os leões terão tudo para se sentirem donos da vida. Suas finanças crescerão, sua influência se fortalecerá e sua confiança se tornará inabalável. O principal é não transformar ambições em perseguição. 2026 traz riqueza para aqueles que sabem aceitá-la sem medo e sem orgulho. Dezembro preparará o leonino para uma nova etapa. Será o momento em que ele poderá olhar para trás e ver o quanto avançou. Aqueles que começaram o ano com incertezas o terminarão com resultados que podem ser medidos concretamente: finanças, status, reconhecimento.
O leão sentirá que este ano o tornou maduro. Sua força agora não está no grito, mas no olhar. Não na demonstração, mas na calma. 2026 será o ano do leão, não pelo título, mas pela essência. Ele provará que liderança não é apenas poder, mas também a capacidade de criar ordem, onde outros veem caos. Seu caminho este ano será tranquilo, mas decidido, cheio de ações e resultados. E quando estiver no topo, ele entenderá: não é acaso nem sorte, é uma consequência natural de sua força, caráter e capacidade de nunca desistir daquilo em que acredita. Virgem. Para a Virgem, 2026 será um ano de precisão, estabilidade e recompensa pela consistência. Após um longo período de incerteza em que os planos pareciam pairar no ar, chegará o momento em que tudo começará a se encaixar em um sistema claro. Será um ano em que detalhes que pareciam insignificantes se revelarão fundamentais para grandes conquistas. Virgem verá como sua mente analítica e sua capacidade de organização se tornam não apenas um traço de caráter, mas seu capital mais valioso. Desde as primeiras semanas do ano, seus objetivos ficarão claros. O que antes dispersava sua atenção desaparecerá por si só. No início de fevereiro, ocorrerá um evento que forçará a Virgem a definir claramente suas prioridades. Talvez uma mudança de emprego, o surgimento de um novo projeto ou a decisão de finalmente começar seu próprio negócio. Desta vez, ela não terá dúvidas. 2026 não deixará espaço para dúvidas. Tudo o que for lógico, estável e estruturado trará sucesso. Financeiramente, o ano começará com confiança. As primeiras receitas não virão por sorte, mas por cálculos precisos. As virgens, que sabem analisar e agir gradualmente, já verão um aumento na renda até a primavera. Não será um salto brusco, mas um movimento ascendente estável. A força delas, este ano, está na sistematicidade. Mesmo pequenos passos, dados regularmente, trarão resultados tangíveis. A primavera abrirá as portas para o crescimento na carreira. Em março, abril, pode surgir uma proposta que exigirá responsabilidade, mas abrirá um novo nível de renda. As pessoas não devem ter medo de assumir mais responsabilidades. Desta vez, o universo está pronto para apoiar suas ambições. Aqueles que trabalham nas áreas analítica, financeira, de técnica ou educacional terão um impulso especialmente forte. 2026 dá às virgens a chance de transformar experiência em lucro estável. Em maio, elas sentirão que o controle voltou às suas mãos. Se antes a vida apresentava situações imprevisíveis, agora tudo ficará mais claro. É um momento em que é possível planejar com antecedência, celebrar contratos, assinar acordos, preencher documentos, comprar ou vender imóveis. Cada decisão será baseada na realidade e não no acaso. O verão trará uma sensação de equilíbrio. Em junho e julho, a Virgem finalmente verá como seu trabalho traz resultados, não apenas financeiros, mas também morais. As pessoas que antes a subestimavam reconhecerão sua competência. Este é um período em que você precisa se permitir estar confiante. Neste momento, é especialmente importante manter a forma física e o ritmo interno. 2026 intensifica a energia daqueles que não desperdiçam suas forças, mas as usam com sabedoria. Em agosto, é possível que haja um momento decisivo. Um evento que a princípio parecerá insignificante se tornará fundamental para o futuro. Pode ser um novo contrato, uma colaboração ou até mesmo um encontro com uma pessoa que ajudará a realizar um projeto ambicioso. As pessoas do signo de Virgem precisam estar abertas a parcerias, mesmo que a intuição diga espere. Desta vez, o empreendimento conjunto pode trazer lucros que seriam difíceis de alcançar sozinho. O outono será o apogeu do ano. A partir de setembro, os fluxos financeiros começarão a crescer. Os virginianos sentirão que a estabilidade que buscavam se tornou realidade.
Em outubro, são possíveis grandes aquisições, imóveis, terrenos, investimentos em negócios próprios. Este é o momento de consolidar posições. Para alguns, será o momento de sair das dívidas, para outros, o primeiro capital real. Tudo o que a Virgem fizer no outono terá um efeito duradouro. O ano vai ensiná-la o mais importante: não ter medo de parar. 2026 não exigirá dela um ritmo frenético. Pelo contrário, o resultado virá através da atenção e do controle. Virgem compreenderá que a força não está na quantidade de coisas, mas na precisão de cada passo. Se ela conseguir abandonar o perfeccionismo onde não é necessário, alcançará a máxima eficácia. Na esfera da vida pessoal, haverá estabilidade. Virgem deixará de procurar o ideal e aprenderá a ver o valor no que é real. Isso trará paz. Para aqueles que estão em um relacionamento, 2026 será um ano de fortalecimento. São possíveis compras conjuntas, objetivos comuns, crescimento conjunto. Para os solteiros, um encontro com uma pessoa com quem se pode construir um futuro sem drama desnecessário. O amor neste ano será prático, maduro e verdadeiro. Financeiramente, dezembro será o mês mais forte. É o momento em que surgirá a sensação de eu consegui. Os rendimentos se estabilizarão e a tranquilidade se tornará uma companheira constante. Nesse período, você poderá se permitir descansar um pouco, pois o resultado já está garantido. 2026 fará com que a Virgem seja dona de sua própria vida. Seu caminho este ano será tranquilo, mas poderoso, sem declarações bombásticas, sem caos, apenas um movimento claro para frente. A Virgem poderá ver como a atenção e a lógica se tornam suas principais armas. Onde outros confiarão no acaso, ela confiará no cálculo. E é isso que trará a vitória. O ano de 2026 transformará a Virgem em uma pessoa que não teme a estabilidade, mas a controla. Sua vida se tornará um exemplo de como a perseverança, a inteligência e a ordem criam verdadeira prosperidade. Tudo o que ela construir este ano permanecerá por anos. E quando os outros ainda estiverem procurando o caminho, a Virgem já estará trilhando-o com confiança, com calma, consistência, firmeza, clareza nos olhos e a sensação de que agora sua vida pertence inteiramente a ela. Libra. O ano de 2026 começará para Libra como um momento em que será necessário encarar a própria verdade. Não será mais possível fugir da indecisão, da procrastinação, da duplicidade. Este ano exigirá honestidade, consigo mesmo, com os outros, com a vida. O que era habitual desmoronará sob a pressão de novas decisões. Os librianos, acostumados a viver entre dois mundos, sentirão que a velha balança está quebrada e que a nova não tem marcas. Terão que encontrar o equilíbrio por conta própria. No início, isso assustará, mas depois despertará. Sua força está em aprender a não buscar compromissos, mas a criar uma nova harmonia. 2026 trará um teste, mas também uma chance de se tornar não apenas um mediador entre dois mundos, mas alguém que constrói seu próprio mundo. Os primeiros meses do ano trarão uma estranha tensão nos relacionamentos e nos negócios. Parecerá que todos exigem uma resposta agora mesmo. Alguns irão embora, outros voltarão, mas você sentirá que o universo não permite mais que você seja apenas alguém que pondera. Você terá que escolher, e essa escolha será o ponto de partida para o seu crescimento. Você abandonará expectativas desnecessárias e o papel de alguém que agrada a todos. Gradualmente, uma firmeza se formará em sua consciência. Não brusca, não agressiva, mas profunda, tranquila como uma rocha no meio de uma tempestade. Essa firmeza o tornará imune a manipulações, às exigências alheias e aos seus próprios medos. O ano mostrará que o verdadeiro equilíbrio não está entre os outros, mas dentro de você.
Em questões financeiras, virá a compreensão. Você entenderá que o dinheiro não é um objetivo, mas apenas um reflexo da confiança. 2026 fará você perceber que suas habilidades valem mais do que você pensava. Aqueles que antes subestimavam seu talento, agora pedirão sua ajuda. Você aprenderá a não desperdiçar tempo. Pode surgir um negócio próprio ou um projeto conjunto que abrirá novas portas. Em abril, maio, você terá que escolher entre estabilidade e risco, e quem arriscar será recompensado pelo destino. Você ganhará experiência que servirá de base para os próximos anos. Tudo o que estava disperso se reunirá em uma única linha, e ela levará ao lucro. Esse lucro não cairá do céu, ele será merecido. É por isso que ele permanecerá com você por muito tempo. O amor em 2026 será um teste, mas também uma fonte de inspiração. Onde havia dúvidas, surgirá a clareza. Onde havia decepções, nascerá a profundidade. Para os solteiros de Libra, aparecerá uma pessoa que não será parecida com aquelas que você conheceu antes. Ela não virá para salvá-lo, mas para revelar sua força. Sua presença será tranquila, mas magnética. Ela fará você entender que o amor verdadeiro não está no equilíbrio, mas na verdade. Para aqueles que já têm um par, o ano colocará a questão: estamos crescendo juntos? E se a resposta for sim, a união se tornará mais forte do que nunca. Senão, o destino permitirá que vocês se separem sem conflitos, mas com sabedoria. No outono, muitos librianos farão uma escolha em favor do coração, mesmo que isso signifique mudar toda a sua vida. Uma revolução silenciosa começará em seu mundo interior. 2026 abrirá seus olhos para a compreensão de que harmonia não é tranquilidade, mas movimento. Você deixará de buscar confirmações externas. Você não se importará mais com o que os outros pensam. Em vez disso, você começará a formar seu próprio código. O sentimento de responsabilidade que antes parecia um fardo se tornará uma fonte de liberdade, porque agora você estará no comando e não sendo comandado. Essa mudança ocorrerá gradualmente, através de pequenas decisões, através de momentos em que o coração dirá: é assim que deve ser, e você ouvirá. É então que surgirá dentro de você a confiança que antes lhe faltava. O ano também mudará sua abordagem em relação ao tempo. Os que estão acostumados a adiar as coisas, de repente sentirão como o dia passa rápido. Você começará a agir. Não haverá mais espaço para dúvidas e hesitações. 2026 será o ano das decisões, e cada uma delas levará a um novo patamar. Em junho ou julho, você terá um momento de virada. Algo que você esperou por anos finalmente se tornará realidade. Pode ser um avanço na carreira, uma quebra no bloqueio interno ou um evento que provará que você está pronto para mais. Este período trará inspiração, e muitos librianos sentirão o chamado para criar, escrever, construir, mudar o ambiente ao seu redor. O que parecia um sonho se transformará em ação. 2026 lhe ensinará a aceitar o imprevisível sem medo. Onde antes havia dúvidas e pânico, você verá uma oportunidade. Você não vai mais procurar condições ideais, vai começar a agir nas que existem. E é isso que trará resultados reais. Você verá que o destino recompensa não aqueles que temem erros, mas aqueles que não param. Cada risco assumido com fé será recompensado 100 vezes mais. Ao mesmo tempo, o ano mostrará quem deve ser deixado no passado. As pessoas que o esgotavam irão embora. Você aprenderá a perdoar sem apego, a deixar ir sem dor. E quando o ruído excessivo desaparecer, surgirá um espaço interior, um espaço de força, a partir do qual começará um novo caminho. Sua condição física e sua energia mudarão junto com sua maneira de pensar. Em 2026, o corpo de Libra reagirá a tudo, às palavras, ao estresse, à calma.
Este é o ano em que você deve aprender a economizar energia, não desperdiçá-la em conflitos. Será importante dormir, se recuperar, mudar de regime. Quanto mais você ouvir o seu corpo, mais claramente ouvirá a voz da razão. O outono será um período de purificação, de velhos hábitos, vícios prejudiciais, dívidas internas. E quando o fim do ano chegar, você se verá diferente, concentrado, íntegro, forte. 2026 mostrará que sua natureza não é um equilíbrio instável, mas a capacidade de permanecer no centro da tempestade sem se perder. Em dezembro, chegará um momento especial. O destino colocará um espelho diante de você, não aquele em que se vê a aparência, mas aquele em que se vê o caminho. Você verá o quanto já percorreu e compreenderá. Tudo foi necessário. Cada parada, cada dor, cada dúvida. Porque foram elas que o tornaram capaz do mais importante, ver a verdade e não fugir dela. Então virá o alívio, não como uma fuga, mas como uma recompensa. Você sentirá que o pêndulo interno não oscila mais caoticamente. Ele se move calmamente em seu próprio ritmo. E esse ritmo é o seu. O ano de 2026 será para Libra, um ano de restauração da dignidade. Você deixará de se medir com padrões alheios. Em vez do desejo de agradar, surgirá o desejo de ser autêntico. Em vez do medo de perder, surgirá o sentimento de valor. E quando chegar o momento de fazer um balanço, você verá. Tudo o que você procurava no exterior sempre esteve dentro de você. Você não perderá o equilíbrio, você o criará novamente, de acordo com suas próprias regras. E isso se tornará a maior conquista do ano, que começou como um desafio e terminou como o nascimento de uma nova força. Escorpião. O ano de 2026 será para o Escorpião um ano de mudanças profundas, que não exigirão eventos ruidosos. Elas começarão por dentro. Será um ano em que o silêncio se tornará uma arma e a ação, uma prova. Você sentirá algo antigo, primitivo e intransigente despertar em você. Não haverá mais vontade de se explicar, convencer ou provar. Você seguirá um caminho onde não há lugar para decisões incompletas. O mundo verá você de outra forma, não como alguém que luta, mas como alguém que já venceu, só que ainda não anunciou isso. No início do ano, você terá que lutar contra sua própria sombra. Tudo o que você adiou, tudo o que evitou, de repente se tornará evidente. Você terá que admitir para si mesmo aquilo de que antes se afastava. Não será doloroso, será uma purificação. Cada dia trará a consciência de que o passado não tem mais poder. E quando a dor perder força, surgirá uma clareza incrível. Você deixará de gastar energia com o que não leva ao desenvolvimento. O escorpião que sabe perdoar se torna perigoso não para os outros, mas para seus próprios limites. Ele é capaz de criar algo que supera todas as expectativas. A primavera de 2026 trará um encontro com uma oportunidade que nem todos perceberão. Pode ser uma pessoa, uma ideia ou um acontecimento que mudará a trajetória da vida. Você a sentirá não com a mente, mas com a pele, como uma corrente que passa por todo o corpo. Se você não se assustar, se não parar por medo do desconhecido, esse momento se tornará o ponto de partida de uma nova vida. É então que o universo abrirá para você as portas por trás das quais começa o seu verdadeiro poder. Não aquele que demonstra autoridade, mas aquele que cria o mundo ao seu redor. Na esfera financeira, haverá uma reestruturação radical. Você deixará de viver em modo de sobrevivência e começará a pensar em grande escala. O dinheiro não será mais uma recompensa pelo trabalho, ele se tornará um instrumento de poder sobre a realidade. Você aprenderá a controlar o fluxo sem se perder. Pode surgir um novo negócio, parceria ou projeto que permitirá sair dos limites antigos. Mas o mais valioso é a consciência de que a riqueza não está na carteira, mas na confiança. Você ganhará não mais do que merece,
mas tanto quanto estiver disposto a suportar. E isso abrirá um novo nível de liberdade. No amor, há profundidade. Onde outros veem romance, você sentirá uma luta de almas. O ano de 2026 mostrará que, para o Escorpião, os sentimentos não são um jogo, mas uma batalha na qual apenas os honestos sobrevivem. Você se unirá a alguém para sempre ou romperá laços que não fazem mais sentido. Sua intuição não permitirá que você se engane. Se a pessoa não for a certa para você, ela desaparecerá. Se for a certa, não irá embora, mesmo em meio à tempestade. Para aqueles que já estão em um relacionamento, o ano será um teste de profundidade. Você renovará sua união para um nível de parceria espiritual ou abrirá espaço para algo novo. Para os solteiros, um encontro inesperado na segunda metade do ano. Não será amor à primeira vista, mas um reconhecimento. Como se você conhecesse essa pessoa em uma vida passada. Na carreira, o Escorpião chegará alto, mas o caminho não será fácil. Os concorrentes se fortalecerão, as regras mudarão e somente aqueles que forem capazes de pensar estrategicamente sairão vitoriosos. Você se tornará um exemplo para aqueles que estão acostumados a agir por inércia. 2026 o forçará a confiar apenas nos fatos e em seu próprio instinto. No momento em que todos duvidarem, você verá uma chance. E se você aproveitá-la, receberá mais do que esperava. O outono trará estabilidade, que você conquistará não com palavras, mas com ações. O mundo interior de Escorpião mudará ainda mais profundamente do que o exterior. Você perceberá que não pode mais viver pela metade. Se fizer algo, faça completamente. Se amar, ame até o fim. Se for embora, vá sem olhar para trás. Essa determinação será o seu sinal de renascimento. Tudo o que foi destruído renascerá das cinzas, mas sem as velhas rachaduras. Você deixará de procurar sentido nos olhos dos outros e o encontrará em seu próprio coração. 2026 lhe ensinará que a força não está no controle, mas na capacidade de confiar no processo. O verão pode ser um período de silêncio interior. Você se sentirá distante do mundo como se estivesse à margem dos acontecimentos. Não se assuste. Isso é uma transição. A consciência está mudando de frequência e você precisa dar tempo a ela. Nessa quietude nascerá uma nova visão, sem ilusões, sem necessidade de provar nada. É então que você compreenderá por que certas pessoas se foram, por que certos acontecimentos tiveram que ocorrer. Tudo se encaixará em uma cadeia lógica e você verá que nenhuma dor foi em vão. Dessa compreensão surgirá a tranquilidade, a mesma que torna o Escorpião invencível. O final do ano trará reconhecimento. Pode chegar inesperadamente uma recompensa, um convite ou pessoas que antes não acreditavam em você reconhecerão sua superioridade. Mas isso já não terá importância, porque a principal conquista é a vitória interior. Você sentirá que pode olhar para o mundo sem raiva, sem a necessidade de provar que está certo. Isso não é indiferença, é um novo nível de maturidade. Você aprenderá a se controlar a tal ponto que até mesmo o caos começará a obedecer. O ano de 2026 para o Escorpião é um caminho da escuridão para a sua própria luz. Sem destruir o antigo, você não veria o novo. E agora, quando a dor se transformou em experiência, o medo em força e a solidão em independência, você está pronto para o principal, para uma vida sem máscaras. Você ficará calmo por fora, mas com fogo por dentro. E esse fogo não destrói, purifica. Chegará o momento em que tudo o que você passou fará sentido. Você verá como o destino uniu todos os fios em um único padrão e compreenderá: nada foi por acaso. Cada dia, cada pessoa, cada decisão levou você a um lugar onde você finalmente deixa de lutar. Você não está mais sobrevivendo, você está vivendo. E quando os outros estiverem apenas começando a jornada, você já saberá para onde ir.
porque 2026 fará de você quem você deveria ter sido desde o início, uma força que não pode ser quebrada, apenas respeitada. Sagitário, o ano de 2026 será para o sagitariano o momento em que a vida deixará de ser uma jornada e se transformará em uma missão. O que antes parecia uma busca ganhará um rumo. Você não correrá mais atrás dos seus sonhos. Começará a realizá-los sem medo e sem justificativas. Tudo o que o impedia desaparecerá tão repentinamente que, a princípio, você não acreditará em sua própria liberdade. Mas este ano não é sobre facilidade, é sobre responsabilidade pela magnitude. O universo parece dizer a você: você está pronto, agora mostre. E o Sagitário, que está acostumado a parar no meio do caminho, sentirá um fogo que não permite mais adiar. Os primeiros meses trarão inquietação. Vínculos antigos serão rompidos, planos serão destruídos, mas não para punir, para purificar. O destino liberará espaço para que você finalmente possa agir sem peso. Cada conflito se tornará um espelho. Quem você não deve mais carregar, o que não vale mais a pena manter. Nesse período, é importante não resistir. Você perderá alguns apoios habituais, mas em troca encontrará o principal: você mesmo. No momento em que a dor se tornar mais intensa, virá uma determinação que nada poderá quebrar. Ela será o seu passaporte para um novo ciclo. A primavera de 2026 trará uma sensação de velocidade. Os acontecimentos começarão a se desenrolar tão rapidamente que você terá que aprender a tomar decisões em segundos. Para os outros, isso será caos. Para você, uma chance. Você verá oportunidades onde outros veem riscos. Sua palavra terá peso. Suas ações serão decisivas. Nesse momento, é importante confiar no seu impulso interior, mesmo que ele contradiga a lógica. O Sagitário sempre viveu com o coração, e é ele que agora indicará o caminho certo. Financeiramente, o ano abrirá grandes horizontes. O destino oferecerá um cenário em que o sucesso não depende do acaso, mas da capacidade de agir com ousadia. Se você trabalha para alguém, surgirá a oportunidade de se tornar independente. Se você já é um gestor, terá a chance de expandir. O principal é não desperdiçar seu potencial com ninharias. 2026 recompensará apenas aqueles que não têm medo de grandes desafios. Empreendedorismo, confiança, capacidade de ver um passo à frente, esses são seus principais ativos. Mas, ao mesmo tempo, o ano exigirá disciplina. Sem ela, mesmo a ideia mais forte se consumirá em suas próprias chamas. No amor, o Sagitário passará por uma reviravolta. Onde antes havia jogo, virá profundidade. Você compreenderá que a verdadeira intimidade não precisa de provas. Para os solteiros, um encontro que mudará a ideia sobre relacionamentos. Não será um romance fácil. Será a união de duas personalidades fortes que ou criarão um mundo juntas ou se separarão em um conflito. Mas é essa pessoa que lhe mostrará que o amor não é uma fuga da solidão, mas uma viagem de dois que seguem em direções diferentes, mas com um único objetivo. Para aqueles que já estão em um relacionamento, 2026 será um momento de reflexão, ou renascimento através da honestidade, ou fim por esgotamento. Dentro de você despertará o desejo de criar. Não é apenas o desejo de fazer algo, é uma necessidade interna de deixar um rastro. Você começará a ver como suas ações afetam o mundo. Isso trará uma profunda satisfação, mas também uma grande responsabilidade. O sagitariano que antes podia brincar com o destino, agora sentirá sua seriedade. Suas palavras, decisões e até mesmo o silêncio terão consequências. E é por isso que o ano se tornará um ponto de partida para uma nova fase da vida adulta. No verão ocorrerá uma reviravolta. O que você considerava um acaso se revelará uma regularidade.
Uma pessoa que você conhecerá ou um evento que parecerá insignificante se tornará um símbolo de uma nova vida. Você será atraído por mudanças, mudança de casa, outro estilo de vida, um novo círculo de pessoas. Não é preciso conter esse movimento, ele faz parte da sua renovação. Mas é importante não esquecer que a liberdade sem limites rapidamente se transforma em caos. 2026 vai te ensinar a controlar sua própria energia. Você sentirá que o tempo deixou de ser seu inimigo. Agora ele é seu aliado. No outono começará a colheita. Seus esforços começarão a trazer resultados concretos. Se você se dedicou de corpo e alma, receberá mais do que esperava. Tudo o que você fez com fé dará frutos. Nesse período surgirão novos aliados, parceiros, pessoas que apoiarão suas ideias. O arqueiro que antes agia sozinho, agora terá uma equipe. Não será um círculo casual, mas um ambiente que se move na mesma direção que você. É então que virá a sensação de ter um lugar verdadeiro no mundo. 2026 revelará para você o sentido do risco. Você compreenderá que a vida não recompensa os cautelosos. Cada passo dado, apesar do medo, abrirá um novo horizonte. Mas, ao mesmo tempo, o ano exigirá sabedoria. Nem todas as batalhas valem sua energia. Você aprenderá a distinguir os desafios que elevam daqueles que esgotam. E quando começar a escolher a qualidade em vez da quantidade, a paz chegará. Esse será um sinal da maturidade que você evitou por muito tempo. No final do ano, um evento o fará parar. Talvez seja um breve momento de consciência ou um encontro com uma pessoa que mudará sua visão do futuro. Você sentirá o quanto avançou nesses 12 meses. O Sagitário, que começou o ano com dúvidas, terminará com clareza. Agora você saberá que o sentido não está em fugir para frente, mas na capacidade de se mover com precisão. 2026 será o ano em que você deixará de esperar e começará a agir. Quando você deixar de procurar a felicidade e a criar por conta própria. Quando você entender que a força não está na velocidade, mas na direção. E então você não fará mais perguntas sobre o destino, porque você mesmo se tornará parte dele. O Sagitário em 2026 não é um viajante, é um guia. Aquele que não vai para onde é mais fácil, mas para onde é necessário. E é por isso que este ano será um dos mais importantes da sua vida. Capricórnio. O ano de 2026 será para Capricórnio um teste de resistência e, ao mesmo tempo, um ano de grande ascensão. Não será um período de presentes, será um ano de construção de um império. O que os outros chamam de dificuldades será para você um treinamento. Você passará por momentos em que terá que se levantar sem apoio, e é aí que se revelará a verdadeira essência da sua força. Você sempre foi aquele que aguenta os golpes, mas desta vez o destino lhe dará uma tarefa maior. Não apenas resistir, mas crescer a ponto de ninguém mais poder ditar as regras para você. O início do ano lhe trará tensão nos negócios. Pessoas em quem você confiava se revelarão pouco confiáveis. Alguns processos ficarão paralisados. Parecerá que você está perdendo o controle, mas na verdade este é um momento de mudança. As velhas estruturas estão se quebrando para que novas possam surgir. Neste momento não vale a pena se apressar. O capricorniano capaz de suportar o silêncio receberá a resposta no momento certo. Você compreenderá que a força não está na velocidade, mas na firmeza. Na primavera, a vida exigirá determinação. Tudo o que você planejou durante anos finalmente terá a chance de se realizar, mas somente se você parar de duvidar. 2026 não perdoará a indecisão. Será necessário agir com firmeza, mas com honestidade. Surgirão pessoas que tentarão tirar proveito da sua estabilidade, transferindo para você a sua própria responsabilidade. Não permita isso. Capricórnio deve aprender a distinguir os aliados daqueles que apenas procuram refúgio. Essa habilidade
essa habilidade lhe poupará não apenas tempo, mas também o futuro. Na área financeira, ascensão, lenta, mas estável. Você começará a colher os frutos de seus esforços passados. O dinheiro não virá por acaso, mas como uma regularidade. Onde outros esperam, você conta. E é por isso que você ganha. No entanto, o universo exigirá equilíbrio. Não será possível se concentrar apenas no material. Junto com o lucro, surgirá a necessidade de paz interior. Em algum momento, você entenderá que sem harmonia, o dinheiro se torna um fardo e começará a construir outro tipo de vida, com ordem, mas sem esgotamento. No amor, Capricórnio passará por uma fase de conscientização. Se ao seu lado estiver uma pessoa que não compartilha de seus valores, o relacionamento se dissolverá sem dramas. Se houver um apoio verdadeiro, ele se tornará mais forte do que qualquer palavra. O ano não trará histórias casuais. Tudo será profundo ou nada. Você não poderá mais fingir. Sua sinceridade se tornará um filtro que separará a falsidade. E então, ao seu lado, permanecerá apenas aquele que é capaz de olhar na mesma direção. No verão chegará o momento da solidão. Não é solidão, mas a necessidade de silêncio. Você sentirá que seu espaço interior está sobrecarregado com as expectativas alheias. O ano de 2026 lhe dará a chance de limpá-lo. Em algumas semanas, você verá como o foco volta. Dessa quietude nascerá uma nova estratégia. Você começará a pensar de forma mais ampla. Muitos capricornianos sentirão a necessidade de mudar de direção ou de local de residência. E esse passo, embora arriscado, será o correto. No outono, haverá um avanço. O que foi construído ao longo dos anos finalmente sairá do lugar. Pode ser um negócio próprio, um projeto, uma promoção ou reconhecimento. Mas o principal é a sensação de que o controle voltou. Você não age mais de acordo com as regras dos outros. Agora o mundo se adapta a você. Sua estabilidade se tornará uma referência para os outros. E mesmo aqueles que antes duvidavam de você buscarão seus conselhos. Mas não deixe que o orgulho se torne uma armadilha. 2026 ensinará que a verdadeira autoridade não está no poder, mas na sabedoria. O ano o fará repensar o conceito de tempo. Você entenderá que cada perda teve um sentido. Cada período difícil foi uma preparação para este momento. Um dia você acordará e entenderá. Não há mais dívidas com o passado. Você deu tudo, trabalhou duro e agora pode seguir em frente sem peso. Essa consciência trará uma paz que não se compra com dinheiro. Você sentirá que está no topo, mas sem a necessidade de provar isso a ninguém. Em dezembro, você passará por um teste. Se é capaz de manter a calma no momento do sucesso. Porque é justamente quando tudo dá certo que surge a tentação de perder a vigilância. Capricórnio precisa aprender a aceitar o triunfo com a mesma dignidade com que antes aceitava os golpes. Esse equilíbrio determinará a qualidade dos próximos anos. Se você mantiver o equilíbrio, obterá não apenas a vitória, mas também uma estabilidade que nenhuma tempestade poderá destruir. O ano de 2026 fará de você o arquiteto do seu próprio destino. Tudo o que antes era um sonho se tornará um projeto. Tudo o que parecia inatingível se tornará parte do plano. Você não tem mais medo das alturas. Você aprendeu a se manter firme nelas. E quando olhar para trás, você verá que tudo fez sentido, porque só Capricórnio é capaz de subir tão alto que até mesmo as dúvidas parecem poeira lá embaixo. Este ano não deixará em sua memória vitórias estrondosas, mas um profundo conhecimento. Você nunca mais cairá, porque já sabe como se levantar. Aquário. O ano de 2026 será para Aquário um ano de libertação de tudo o que é supérfluo, de pensamentos que o prendem ao passado, de pessoas que o impedem de avançar, do medo de dar um passo em frente. Não será uma revolução,
mas uma transformação interna, silenciosa, mas irreversível. Você mudará de direção, de maneira de pensar, até mesmo de sensação de tempo. O que antes parecia estabilidade perderá valor, porque o verdadeiro conforto só virá depois da coragem. Aquário não pode viver em uma gaiola, mesmo que ela seja dourada. E 2026 será o momento em que você sentirá pela primeira vez que está respirando fundo. O início do ano trará situações que abalarão seu círculo habitual. Pessoas em quem você confiava se comportarão de maneira diferente do que você esperava. As circunstâncias ficarão fora de controle, mas é nesse caos que está a sua chance. O universo criará um desequilíbrio proposital para que você finalmente perceba que ninguém pode ser seu guia. O ano de 2026 lhe dará o direito à independência absoluta. A partir de agora, você não faz parte do sistema. Você é seu criador. E quando essa verdade se estabelecer em sua consciência, um novo ciclo começará. Um ciclo de pensamento independente e ações precisas. Na primavera, ocorrerá uma mudança que mudará tudo. Pode ser um novo emprego, uma mudança ou uma proposta inesperada que você inicialmente desejará recusar. Não faça isso. O que parece ser um risco, na verdade, se tornará o seu futuro. É através da coragem que você abrirá portas que os outros nem percebem. Durante esse período, é importante não compartilhar seus planos, mas agir. O silêncio será seu aliado. As pessoas verão o resultado e só então compreenderão o quanto você avançou. Financeiramente, o ano será ambíguo no início, mas forte na segunda metade. Você encontrará fontes de renda não convencionais, talvez na área de tecnologia, mídia, criatividade ou consultoria. O que começar como um experimento se transformará em uma base estável. O dinheiro virá não por acaso, mas por meio da inovação. Em 2026, Aquário se tornará aquele que cria novas regras do jogo. Você será capaz de ganhar dinheiro onde outros veem apenas risco. E esse período lhe ensinará o principal. A liberdade financeira começa com a intelectual. No amor ocorrerá uma profunda purificação. Relacionamentos baseados em compromissos começarão a desmoronar. Você não poderá mais fingir. Se houver alguém ao seu lado que compreenda sua natureza, uma nova força surgirá entre vocês, a honestidade. Senão, tudo terminará sem dor, apenas com a silenciosa constatação de que o tempo se esgotou. Os aquarianos solitários sentirão uma atração magnética por uma pessoa que pensa diferente de todos. Será uma união de duas almas não convencionais, e, embora possa começar como um desafio intelectual, com o tempo se transformará em um profundo apego. No meio do ano, você sentirá que se tornou muito exigente consigo mesmo. O descanso será necessário, não como um luxo, mas como uma condição para o crescimento futuro. 2026 lhe ensinará a equilibrar liberdade e disciplina. Você compreenderá que até mesmo a criatividade precisa de estrutura. E quando encontrar esse equilíbrio, sua produtividade disparará. Isso se aplicará a tudo: trabalho, relacionamentos, até mesmo saúde. Você começará a perceber padrões onde antes via caos. Isso se tornará seu superpoder, a capacidade de organizar o imprevisível. O outono trará os resultados tão esperados. Você verá suas ideias tomando forma, pessoas começando a segui-lo, palavras ditas há um ano se tornando proféticas. Isso não é coincidência, é uma manifestação de sua liderança intelectual. Em 2026, Aquário se tornará uma fonte de inspiração, mesmo que não busque isso. Você não buscará poder, mas sua influência se tornará evidente. O mundo começará a mudar em uma direção que antes parecia utópica, na direção da sua visão. No final do ano, você terá uma sensação estranha, como se estivesse à beira de algo enorme, mas ainda não pudesse ver o quadro completo. E isso é verdade.
O ano de 2026 apenas preparará a base para conquistas futuras. Mas já agora você sentirá uma liberdade interior que as circunstâncias não podem tirar de você. Você compreenderá que o maior sucesso é a possibilidade de viver em harmonia com seus próprios princípios. E quando todos ao seu redor começarem a entrar em pânico, você permanecerá calmo, pois saberá que está indo na direção certa. Este ano vai ensinar você a confiar mais na sua intuição do que em qualquer previsão. Você começará a entender a linguagem das coincidências, a prestar atenção nas coincidências, a ver a lógica mesmo no imprevisível. 2026 será um período em que a realidade obedecerá ao seu pensamento. E o mais importante, você não terá medo desse poder. Aquário deixará de ser um observador e se tornará um criador. E é por isso que este ano deixará em sua memória a sensação de que a vida finalmente se tornou seu projeto, e não o roteiro de outra pessoa. Peixes. O ano de 2026 será para os peixes o momento em que o silêncio interior se tornará mais alto do que qualquer ruído. Vocês passarão por um processo de purificação, no qual não haverá mais lugar para ilusões, meias-verdades ou decisões adiadas. Este é o ano em que vocês finalmente deixarão de viver para os outros e começarão a viver para si mesmos. Não no egoísmo, mas na consciência do seu próprio valor. Você sentirá como a vida começa a se equilibrar quando você para de lutar contra ela. 2026 não exigirá força de você, exigirá honestidade. E essa honestidade será a chave para uma nova liberdade. O início do ano será marcado pela inquietação. Você terá a impressão de que há muitas mudanças ao seu redor. As pessoas vão embora, as circunstâncias oscilam e não há apoio, mas isso é apenas uma aparência. Por baixo dela, uma renovação está amadurecendo. Os piscianos sempre sentem o mundo mais profundamente do que os outros. E este ano você aprenderá a controlar essa profundidade. Ela não mais o puxará para baixo. Pelo contrário, se tornará sua força. Através de abalos internos, você encontrará clareza. E quando os outros apenas começarem a ver os contornos do futuro, você já estará agindo com precisão, porque sentirá a direção. Na esfera dos negócios e do dinheiro, 2026 será um ano de despertar. Você não aceitará mais menos do que merece. Onde antes hesitava, agora tomará decisões. Os piscianos deixarão de esperar pela inspiração e começarão a agir. Sua criatividade encontrará uma manifestação prática. Você entenderá como combinar talento com sistematicidade, e isso será um grande avanço. Surgirá um novo nível de renda, novos parceiros, projetos que antes pareciam muito distantes. O principal é não ter medo do sucesso, porque ele virá, mas não como um acaso, e sim como resultado de sua determinação. No amor, ocorrerá uma profunda reavaliação. Se você estava em um relacionamento desgastante, ele terminará. Se o amor era verdadeiro, ele ganhará novos brilhos. Tudo dependerá da sua disposição de ser sincero. O ano de 2026 o forçará a se olhar no espelho e perguntar: existe reciprocidade ou é apenas um hábito? Aqueles que responderem com honestidade obterão uma nova qualidade de proximidade. Para os peixes solteiros, este será um ano de encontros inesperados. A pessoa que aparecer não será parecida com aquelas que você conheceu antes. Ela virá não para causar drama, mas para dar apoio. Com ela, você sentirá pela primeira vez que o amor pode ser tranquilo, sem medo de se perder. O meio do ano revelará uma ruptura interna. Você verá como tudo ao seu redor se adapta ao seu estado. Quando você está tranquilo, o mundo ajuda. Quando você está ansioso, ele resiste. E então virá a principal percepção: tudo começa de dentro. 2026 vai te ensinar a controlar as emoções, não através do controle, mas através da aceitação.
Esse conhecimento se tornará seu superpoder, porque os piscianos, que não se escondem nas ondas, são capazes de mudar a realidade apenas com sua presença. No verão, você terá um momento em que o destino lhe dará uma escolha: permanecer no habitual ou saltar para o novo. Essa escolha será decisiva. Se você ouvir o seu coração, receberá uma recompensa que é difícil até mesmo imaginar. Pode ser uma nova trajetória profissional, um avanço criativo ou uma viagem que mudará toda a sua vida. Mas o principal é a sensação de que você não é mais um espectador, mas um participante da sua própria história. E é aí que começará o verdadeiro avanço. O outono será um período de triunfo tranquilo. O que você trabalhou silenciosamente começará a dar frutos. Você será anotado, chamado, convidado e receberá propostas. Mas agora você não terá mais pressa. 2026 vai te ensinar a esperar o momento certo para agir. Sua confiança se tornará silenciosa, mas inabalável. As pessoas vão senti-la, mesmo que você fique em silêncio. E é aí que virá o verdadeiro reconhecimento, não ruidoso, não acidental, mas merecido. A saúde e a energia exigirão atenção. Os piscianos sentirão qualquer sobrecarga mais intensamente do que antes. 2026 mostrará que cuidar do corpo não é um dever, mas uma forma de respeito por si mesmo. Vale a pena mudar o ritmo, equilibrar trabalho e descanso. Quando você parar de ignorar os sinais do corpo, ele agradecerá com força, clareza de pensamentos e sono estável. Este equilíbrio será a base para todo o resto. No final do ano, você olhará para trás e verá o quanto avançou. Os piscianos, que antes duvidavam de sua própria força, agora estarão firmes. Você não está mais seguindo a corrente, você a está definindo. O passado não dói mais, porque se transformou em experiência. E naquela profundidade que antes parecia um abismo, você encontrará paz. 2026 será o seu ano de despertar. Quando os sonhos deixam de ser uma fuga e se tornam realidade, porque você finalmente acredita em si mesmo. Agora, em sua vida, não há necessidade de provar, lutar ou esperar. Há apenas movimento, calmo, consistente, verdadeiro. E esse movimento o levará a uma vida em que cada dia tem sentido. Os peixes que saem de 2026 não são aqueles que nadam, mas aqueles que conduzem a corrente.